Em 2017, eu experienciei uma das coisas mais legais que alguém que comenta BBB pode experienciar. Eu fui chamado para participar da mesa redonda do BBB 17. E no caso, havia até um pequeno debate entre um fã da Vivian e um fã da Emily. Foi nessa ocasião que eu conheci uma pessoa muito especial. E por mais que essa pessoa seja associada ao fandom, ela sempre me pareceu um pouco diferente. Única, diferente mesmo. O nome dela é Vitória. E ter conhecido a Vitória foi muito importante na minha maneira de enxergar reality shows e o BBB. Porque até então eu sempre estive ligado ao lado público do programa, ou seja, as brigas de torcida, as discussões, as trollagens, as opiniões e os críticos estabelecidos. Era muito complicado ter contato pessoal sem ser em clima de briga ou conflito, a minha Vitória, o meu fave, com as pessoas que torciam. Nesse programa, a Vitória me impressionou. Primeiro, porque ela não tinha nenhuma agressividade, como a gente lia as outras pessoas nas timelines. Segundo, aquela coisinha tão pequenininha, tão frágil. Ela me mostrou uma maneira muito diferente de se olhar para o programa. E eu aprendi tanto. Por isso, agora, no BBB 19, eu percebi que o arroba dela era muito simbólica dessa alma diferente, generosa e carinhosa. Hoje, o Filo Fala vai procurar entender o que é o mecanismo de afeto e o mecanismo de defesa no Big Brother Brasil. Ariane Defense Squad, no Filo Fala. Filo Fala. Filo Fala. Para conhecer Vitória melhor, eu fiz pelo método que a filósofa ítalo-americana Juliana Bruno recomenda quando a gente quiser fazer uma exploração menor. Juliana, ela trabalha muito a ideia da viajante, não o viajante, aquele que quer nomear, determinar e mapear o mundo, e sim da viajante, aquela que se transforma, que se modifica e se deixa afetar pela geografia de onde vai. No nosso caso, é a geografia afetiva. Nós vamos explorar um pouco o território dos afetos de uma pessoa cujos afetos me parecem muito diferentes dos meus. Afinal, como assistir o Big Brother pensando muito mais na defesa de quem se ama do que no ataque aos que a gente não ama? Chamei para vir comigo o filósofo Baruch de Spinoza, porque apenas Baruch conseguiria nos entregar toda uma teoria e toda uma ética dos afetos e dos sentimentos, e que pudesse ser compreendida facilmente. Spinoza, apesar de todo um lado complexo das suas teorias, apresenta vários pontos muito fáceis de entender. Em especial na obra Ética Demonstrada da Maneira dos Geômetras, onde ele faz uma verdadeira listagem dos afetos e de como eles agem na nossa potência de existir. E então eu recorro mais uma vez à máquina alegórica chamada casa. E na porta de entrada dessa casa, eu já pergunto para Vitória: Vitória, como você consegue escolher, como é que você consegue saber para quem você vai torcer, se o que a gente consegue ver apenas nas chamadas são as fotos, no máximo um videozinho? Como é que funciona isso para você? Eu sempre costumo torcer pela chamada, né? Eu sinto uma conexão logo na chamada. Mas aí vai mesmo do que a pessoa me passa, né? Porque você não pode ver uma pessoa na chamada, aí chega na hora, ela é totalmente diferente do que ela se mostrou. Mas quem resolve falar agora é Baruch de Spinoza, para que a gente possa entender um pouco melhor esse início de trajeto. Baruch diz que o homem é desejo. E aqui a gente entende homem como ser humano, tá? Vamos lembrar que ele escreveu isso em 1600 e pouco, lá atrás, tá bom? E o desejo
ele é a nossa própria essência. A alegria é a passagem da pessoa de uma perfeição menor para uma maior. É um aumento de potência. Logo, a tristeza é a passagem do homem de uma perfeição maior para uma menor. Fica meio óbvio, né? Ele também começa a definir outros afetos. Por exemplo, a admiração é a imaginação de alguma coisa a qual a mente se mantém fixada, porque essa imaginação singular não tem qualquer conexão com as demais. E isso é bem o caso da Vitória. Como ela não conhece a pessoa ainda, como ela só tem algumas ideias sobre quem essa pessoa possa ser, ela vai admirar algumas características fixadas. Características essas fixadas pela edição do programa que revela aqueles aspectos. Mas é claro, os tempos de hoje têm as redes sociais. Então, você também pode ir nas redes sociais da pessoa e procurar saber um pouco mais. Da mesma maneira que a admiração é a imaginação de uma coisa a qual a gente se mantém fixada, o desprezo é a imaginação de alguma coisa que toca tão pouco a mente que diante dessa presença da coisa, ela é levada a imaginar aquilo que a coisa não tem do que aquilo que ela tem. O desprezo é algo forte. Mas também tem o amor. O amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. E é nesse momento que eu começo a entender de onde a admiração pela Hariane, ou pela Emily, ou por qualquer outro jogador, possa se transformar em amor. Mas esses afetos, eles não são constantes. Eles são fluidos. O mundo é fluido. E o desprezo pode se transformar em amor. É o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Vivian dentro da cabeça e do coração da Vitória. Olha só como é que ela se refere a Vivian hoje em dia. A Vivian, do 17, eu detestava ela. Eu não gostava dela. Mas agora, aqui fora, eu acompanho o trabalho dela. Eu acho ela genial como apresentadora, como lá do BBB, do Rede BBB, eu acho ela genial, e pra mim isso é uma coisa que, tipo, eu pensava que não ia ser, porque eu era totalmente Emily, mas aqui fora eu consigo gostar das duas, porque eu acho assim, acabou o reality, não tem essa de, meu Deus, eu não gostava de alguém lá, não vou gostar aqui fora. A pessoa mudou totalmente aqui, pra mim, de opinião. O que eu e Baruch de Espinosa conseguimos perceber na porta de entrada e no hall da sala de Vitória é que o afeto, ele é enorme. No caso dela, esse afeto não é apenas pela Hariane. Nós sabemos muito bem, e eu a conheci amando a Emily, mas não só são esses. A cada jogo, a cada partida, há novos afetos, há novas pessoas que chamam a atenção e que despertam na Vitória esse afeto. Eu percebo numa mesinha ali uma gaveta e Vitória faz questão de me mostrar essa gaveta. E essa gaveta é onde ela guarda o pôster do Rafinha, do BBB 8. Achei. Eu era completamente maluca pelo Rafinha. Eu tenho uma revista dele. Nossa, e ela tem um pôster enorme. Nossa, eu era muito apaixonada por ele. Eu gostava dele e da Gisele. Isso faz todo sentido para Baruch. Na proposição 16 da ética, ele diz claramente: simplesmente por imaginarmos que uma coisa tem algo de semelhante com um objeto que habitualmente afeta a mente de alegria ou de tristeza, ainda que aquilo pelo qual a coisa se assemelha ao objeto não seja a causa eficiente desses afetos, amaremos ainda assim aquela coisa ou a odiaremos. Ou seja, a alegria da Vitória não vem da revista em si, né? Ela não fica celebrando, oba, eu tenho uma revista. Mas a semelhança da revista com o objeto do afeto dela, que no caso é o Rafinha, faz com que ela guarde e preserve e projete esse afeto, esse amor para o objeto. E assim como qualquer outro hobby ou coleção que nós temos.
Ou seja, é algo completamente, filosoficamente inerente à nossa alma. Eu gostei muito dos dois, juro. Eu acho que o BBB do Rafinha foi o que fez eu ver Big Brother de verdade, porque foi o BBB que eu mais gostei. Juro, eu gostava de tudo dele, da Rádio Pinel, que era o Rafinha, com os amigos. Olha o tamanho do pôster! Essa gaveta aqui tem um monte de coisa que... Inclusive tem a revista da Emily. Eu tenho também as bonequinhas da Emily, da Mayla e o signo delas, que é leão. Pois é, tenho bastante dessas coisas de revista, eu guardo tudo numa gaveta, porque eu não gosto de... Eu gosto sempre de olhar e lembrar, sabe? Porque foram coisas que marcaram, né? Mas eu não tenho só de Big Brother, eu tenho da época da Capricho, que eu gostava dos colírios. Era apaixonada por ele. Nossa, minha gaveta, ela é enorme. Fica tudo guardadinho. Como a proposição 18 de Baruch Spinoza deixa bem claro, o homem é afetado pela imagem de uma coisa passada ou de uma coisa futura do mesmo afeto de alegria ou de tristeza de que é afetado pela imagem de uma coisa presente. Visitar a gaveta é uma visita aos afetos passados, ao amor e à alegria passada. Nada mais normal do que isso. Só que eu tenho uma dúvida, e pergunto também para Spinoza, e pergunto para Vitória. Os afetos são múltiplos. As imagens de amor também são contrastadas às imagens de ódio. Como é que você, Vitória, como é que você lida com as sensações de ódio? Porque a gente sabe que o ódio é uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Então, como é que faz para lidar com torcida, né, e torcer por alguém, sem se deixar levar pelo ódio aos exteriores a esse alguém pelo qual a gente torce? Eu não gosto desse lado de atacar, porque pra mim, assim, se você gosta de uma pessoa e não gosta da outra, é só você não dar bola porque a outra fala. Por mais que isso interfira no jogo do seu favorito, eu acho que a gente tem que pelo menos tentar filtrar as coisas que nos fazem bem, porque aí acaba criando um clima pesado dentro e fora, tanto pra gente como pra eles. E eu não gosto. Eu não sou de me meter em confusão, eu tento fugir. Raramente eu perco o controle, só quando estão falando coisas absurdas, que aí eu falo, não, gente, pera, vamos dar uma maneira. Mas é muito interessante essa estratégia afetiva. Afinal, ao invés de você trabalhar o ódio, que é uma tristeza causada por um objeto exterior, você trabalha o desprezo, que é você imaginar que essa coisa tem tão pouco de relação contigo, que você imagina mais o que ela não tem do que ela tem. Ou seja, não tem a tranquilidade da Hariane, não tem a calma e a paz da Hariane, não tem a inteligência de ficar quieta como a Hariane. A estratégia do desprezo é muito interessante. E, pelo que eu pesquei na fala da Vitória, entra também a estratégia secundária do desdém. Afinal, por que eu vou me concentrar nas coisas ruins que o outro tem, se eu posso me concentrar com as coisas boas que o outro não tem? Chegamos no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. O caminho do afeto. E para mim, já começa a ficar bem claro o que é uma defense squad comparado com uma máfia ou com um exército. Eu pensei aqui comigo, mas seria possível ser só trabalhada no desprezo? Não. Vitória é um ser humano, como nós todos. E ela me explicou como é que ela consegue lidar com essa agressividade. E eu achei de uma elegância enorme. Pra eu não falar as coisas, eu falo bastante com um grupo que eu tenho no WhatsApp. Eu falo tudo lá, né? Eu explodo lá pra não falar na timeline, porque senão eu vou falar, meu Deus, essa menina tá doida. Então eu falo com meus amigos, já desabafo tudo pra eles e depois eu me acalmo. Aí eu volto. Ou senão eu saio um pouco pra respirar, porque senão você acaba ficando muito tempo no Twitter lendo tantas besteiras que isso acaba
intoxicando. A gente se conheceu no BBB 17, que foi extremamente agressivo. E você ficou numa posição muito delicada, porque você tinha seus afetos, você, né, tem suas razões, suas identificações com a Emily. Depois a gente vai falar sobre isso. E teve que defendê-la num dos piores BBBs em termos de toxicidade. Me fala um pouco sobre isso. Foi um BBB muito pesado. Foi muito, muito pesado. Eles estavam sendo muito agressivos nos comentários, sabe? E não é bom isso, tanto pra mim quanto para os participantes. Inclusive, participantes que eu não gostava, tipo, estavam sendo muito agressivos com ele. O único participante que eu não gosto e não ligo que falei mal é o Marcos, por ele pode falar mal dele até hoje que eu participo. Se eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Até porque eu não saio de casa, então. Mas eu não tinha essa. Eu era muito como que fala, não. Era educada sobre esses assuntos. Eu via, mas eu via assim de longe. Mas depois de ver isso acontecendo com uma pessoa que eu torci, que eu gostei, que eu gosto até hoje, foi algo que me acordou, sabe? Porque isso existe e isso pode estar acontecendo com alguém que eu conheça e eu não tava nem aí, porque eu não tinha ideia do que era um relacionamento abusivo. Talvez pareça tão fora de lugar esse comentário sobre o Marcos, não é? Mas não é não. Baruch de Spinoza me dá uma cotoveladinha assim discreta, me chama para um canto e fala: se imaginarmos que alguém afeta de alegria a coisa que amamos, seremos afetados de amor para com ele. Se, contrariamente, imaginamos que a afeta de tristeza, seremos contrariamente afetados de ódio contra ele. Proposição 22. Fica muito claro para mim que Vitória defendendo Emily ficaria afetada negativamente com ódio de Marcos, porque Marcos claramente causou entristecimento e diminuição de potência em Emily. Eu chorei, juro. Eu chorei de ódio. E também teve uma festa que a Emily deu PT, ela passou mal. E aí ela tava vomitando e ele queria deixar ela deitada. A Vivian, que nem era próxima, ajudando, meu. Eu quis entrar dentro do Big Brother e falar assim, olha aqui. Meu Deus. Eu continuo querendo saber um pouco mais de Emily. E é claro, porque Hariane ainda está no começo do seu jogo. E eu quero entender de onde vem o afeto. Qual é essa continuidade do afeto? Então eu peço para que Vitória me fale um pouco mais sobre Emily. O que Emily representou, como é que Emily funciona e como é que Emily entrou na vida dela. Não só no programa, mas eu também quero saber o depois. Porque entre a nossa Hariane de hoje e a Emily tem um tempo. O engraçado, a Emily foi a que eu mais torci em todos os reality shows. Eu nunca torci pra alguém como eu torcia pra Emily. De torcer de tipo ir virada pra faculdade, porque eu só ia dormir quando ela ia dormir. E essa menina tinha uma mania de dormir 6 horas da manhã, que era absurdo, eu ficava brava. Tanto que quando eu conheci ela pessoalmente, eu falei, menina, eu ia virada pra faculdade porque você não dormia cedo e eu não queria dormir. Mas eu insisto com Vitória. Vem cá, mas a Emily, ela declarou tantas coisas polêmicas, ela falou tantas coisas que deixaram as pessoas aqui fora zangadas ou incomodadas. Por exemplo, o caso dela ter ido viajar quando a mãe estava doente. Não seria isso algo condenável? Ou será que a gente não conhece a história toda? Ô, Vitória, e se fosse com você? E eu pegava muita gente julgando ela porque ela foi viajar no Ano Novo, quando a mãe tava hospitalizada. E assim, pra mim, eu acho assim, eu não deixaria de viver a minha vida por causa da minha mãe que ela tá sofrendo. Eu penso muito na minha mãe como a minha guerreira, eu já te falei.
Mas eu não deixaria de viver, porque eu acho que minha mãe não gostaria que eu deixasse de viver a minha vida por conta dela. Então eu entendi o que ela quis dizer. Ela não deixou de viver a vida dela, mas mesmo assim ela se preocupou. E muitas pessoas não viam isso. Talvez a Emily esteja sendo condenada por ter feito aquilo que toda mãe diz para os filhos fazerem. Não se importa comigo, vá viver sua vida, eu quero que você esteja feliz. Bom, eu não sei, eu não conheço a família de Emily, nem ela, mas eu sei que o simples fato de terem levantado essa hipótese já me faz olhar para a história de uma maneira um pouco diferente. E Vitória, eu aposto que você ter defendido tanto a Emily deve ter te causado muita dor de cabeça, porque as pessoas, elas querem destruir aquilo que elas sentem afetos de tristeza. Você foi muito atacada pessoalmente. Eu me lembro claramente do dia que a gente gravou junto lá na mesa redonda do BBB e você abrindo o Twitter para ver as repercussões e levando um impacto. Eu fiquei muito distante e muito enternecido, porque a gente ainda não se conhecia direito. Vem cá, eu sei que pode machucar um pouco, mas me fala um pouco mais sobre o que aconteceu, porque eu sei, e os nossos ouvintes do podcast vão descobrir, uma coisa muito bonita e muito interessante, e que eu acho que talvez mexa um pouco com a percepção deles sobre essas duas meninas, Mayla e Emily. Tenho um carinho muito grande pela Mayla também. Inclusive, na rede BBB, depois que eu saí da rede BBB, eu entrei no Twitter e eu vi muitos comentários negativos, tipo, sobre a minha aparência, que estavam me xingando horrores, falando que eu parecia bicho, não sei o quê. E eu fiquei muito, muito, muito mal. Juro, eu entrei no táxi pra ir no aeroporto chorando. O taxista foi me acalmando até o aeroporto, falando pra eu não chorar e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu abri meu WhatsApp pra falar com meus amigos, tinha um número desconhecido me mandando mensagem de áudio. E eu fui ouvir e era a Mayla. A Mayla tinha pedido meu número pra uma das minhas amigas, porque ela queria me mandar um áudio falando pra eu não me abalar com esses comentários, que ela tinha gostado muito de que eu falei, que a Emily ia ficar muito feliz de ter representado ela e não sei o quê. Então, por mais que eu pareça ser mais ligada a Emily, foi a Mayla que teve o primeiro contato comigo. A Mayla me chamou, aí a gente conversou, inclusive quando ela vinha pra São Paulo, ela me falava que aí eu ia atrás dela e não sei o quê. Eu tenho muito carinho pela Mayla por esse cuidado que ela teve, né? Foi... Porque pouquíssimas pessoas sabem. Inclusive, quando ela me mandou mensagem, eu fiquei muito tipo, meu Deus, como é que ela conseguiu o meu número? Mas aí logo ela falou... Oi, Vit, aqui é a Mayla, eu pedi seu número pra uma amiga, porque eu vi os comentários, você não se abala. Eu fiquei, tipo, muito emocionada, juro. Proposição 26. Esforçamo-nos por afirmar, quanto a uma coisa que odiamos, tudo aquilo que imaginamos afetá-la de tristeza e, contrariamente, por negar aquilo que imaginamos afetá-la de alegria. Algo tão claro, não é? A gente imagina que vai afetar alguém que odiamos com tristeza quando falamos coisas agressivas. E o contrário, quando negamos as coisas boas para aqueles que nos afetam de raiva. Isso atingiu Vitória de duas maneiras. Ao ser atacada, porque na imaginação daquelas outras pessoas, o ataque faria com que ela tivesse a sua potência de existir diminuída, e ao ser amada por Mayla, ao receber palavras de incentivo de Mayla, aí a potência dela foi ampliada. Mas nós não sabíamos isso sobre Mayla. Logo, a nossa imagem, o nosso discurso sobre Mayla era afetado por ignorância. E as nossas palavras de ataque e de ódio eram para que diminuíssemos a potência dela.
E eu já fui parar no hospital porque esses comentários me afetaram muito, que falaram, nossa, você tinha que desaparecer, que eu achei realmente que eu tinha que desaparecer. E aí, isso me afetou bastante. Eu falei, não posso acreditar que tá acontecendo de novo esses comentários comigo de novo, que eu vou passar por isso de novo. Mas, graças a Deus, eu tenho... Porque eu tive pessoas do meu lado que me ajudaram. Eu tive a minha mãe, que é o amor da minha vida, a pessoa que é o amor da minha vida, literalmente. Eu sem minha mãe não sou nada. Eu durmo com ela, Pio. Eu tenho quase 23 anos e eu durmo com a minha mãe. No quarto, eu tenho o meu quarto, mas eu durmo com a minha mãe. E quando eu não durmo com a minha mãe, ela pergunta se eu tô bem pra eu não dormir com ela. Só a minha ansiedade que continua muito ruim. Eu arranquei metade do meu cabelo. Tanto que eu tô de peruca, porque eu arranquei meu cabelo inteiro. Eu vou ter que raspar de novo, porque tá muita falha. E eu já meio que desisti de melhorar da ansiedade, porque não importa quanto remédio eu tomo, nunca melhora. Vocês ouviram essa última risada? Essa maneira de gargalhar, rir. Apesar de tudo, é essa força que eu enxerguei em Vitória naquele primeiro dia, naquele primeiro encontro. Com ansiedade, passando por problemas emocionais, como todos nós estamos sujeitos, e sendo atacada por defender alguém que ama. Uau! Não sei se eu teria força para isso. Estratégias de afeto que se passam na alma de Vitória, eu começo a entender o porquê que a arroba dela no Twitter era Ariane Defense Squad. Em Ariane, ela enxergou várias coisas que aumentaram sua potência. Ela se identificou. Ela viu em Ariane algumas qualidades, onde a maior parte das pessoas enxerga os defeitos. Não que os defeitos não existam, e a própria Vitória está consciente disso, mas ela sabe que as qualidades são o que fazem crescer a sua própria potência. A Ariane, ela parece ser bobinha e tal, mas ela não é. Ela é muito esperta. Só que ela guarda pra ela e usa quando ela acha que melhor convém. E aí tem um monte de pessoas que, por exemplo, fala, nossa, mas ela é preconceituosa e tal, e não sei o que, blá blá blá. Porque ela não repreende a Paula pelos comentários. Eu não gosto da Paula, não é só porque eu gosto da Ariane que eu sou obrigada a gostar da Paula, não. Mas assim, ela já falou que não ia se meter nesses assuntos de política, de essas coisas. Ela falou que não ia. E caíram matando em cima quando a Carol Peixinho falou a mesma coisa. E ninguém falou um A. Ou seja, eu acho que tá tendo muita militância, mas assim, eu acho necessário falar sobre esses assuntos, mas também tá tendo muita militância seletiva, sabe? Sim, quando meu favorito fala merda, eu finjo que não escutei, mas quando o que eu não gosto fala, aí sim, vamos cair em cima e tal. Infelizmente, a nossa visita está chegando ao fim. Passei uma tarde deliciosa com Vitória. Conversamos muito. Compartilhei aqui algumas coisas com vocês e com o Baruch de Spinoza. E só consigo pensar em amor. Só consigo pensar em que privilégio você poder, nos dias de hoje, poder amar ao invés de odiar. Só fico pensando em quanto o ódio e a agressão nas redes sociais diminui a potência das pessoas e o quanto essa agressão toda, quase fascista, onde o indivíduo desaparece para se tornar um grupo de ataque, uma máquina de guerra, como isso tudo é uma coisa menor. Quando eu vejo Vitória celebrando as pessoas que ela gosta, sabe? Quando eu vejo a Vitória procurando as qualidades daquelas pessoas que ela é afetada, eu entendo que o jogo pode ser visto de uma outra maneira. De uma maneira muito mais saudável, muito mais propositiva, muito mais proativa do que
da maneira das agressões que levam pessoas aos hospitais, das agressões que fazem com que a nossa alma chegue perto da autoextinção. A Hariane pode se considerar uma mulher de muita sorte por conseguir agregar torcedores como a Vitória. Quem dera se um dia eu participasse de um reality show e tivesse tantas pessoas que gostassem de mim, sabendo os meus defeitos, mas mesmo assim optando por celebrar as minhas qualidades. A mãe de Vitória chega em casa. Me despeço dela, pego o Baruch e nós vamos embora. Espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Esse podcast foi uma exploração muito intensa, não só nos afetos, mas também nos meus próprios afetos, de como eu deveria conduzir a minha maneira de gostar. Como eu disse para vocês na entrada, eu aprendi demais com a Vitória e eu continuo aprendendo. Minha mãe chegou. É Carmen, minha mãe e minha irmã chegaram. Olha lá, estão lá com o cachorro. Quando chega a gente aqui em casa, ele fica doido. Tá bom, beijo, filho.